Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Pai, por Tua graça, misericórdia e bondade. Obrigado porque Tu és um Deus que tem misericórdia. Dia após dia, Tu renovas a Tua misericórdia por nós, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreendermos a Tua palavra, falar aos corações. Não me permita falar de mim mesmo, mas do Teu Espírito, Pai. Quebranta os corações, abre as mentes, fala aos corações conforme Tua verdade, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A mensagem hoje tem como título, nossa primeira de Apocalipse, o Deus que se revela na esperança. Imagina que diante de um cenário, de um mundo, onde você espera um mundo melhor, imagina que você está esperando um mundo melhor. Você está esperando uma condição melhor de se viver. Porque você crê que tem um Deus todo-poderoso controlando a história. No entanto, no meio de tudo isso, as situações ficam cada vez piores. E aquele mundo que você espera parece que nunca vai chegar. O resultado disso é que sua esperança é afetada, sua confiança no controle de Deus, porque você está esperando no lugar errado. Você está esperando a coisa errada, apesar de esperar em Deus, mas você está esperando numa promessa que Deus nunca fez. Deus nunca prometeu um mundo melhor. Esse mundo aqui melhor. Ele prometeu um novo céus e nova terra, mas esse mundo aqui não. E quando você espera nesse mundo um mundo melhor, você está esperando numa coisa que Deus nunca falou. E por isso a sua esperança vai ser afetada. O John Piper, recentemente, ele escreveu um livro sobre o coronavírus. E nesse livro ele falou, resumindo, que o coronavírus é criação de Deus. E ele foi massacrado por muitos teólogos liberais e progressistas. Eles acusaram John Piper de ter um Deus mau, um Deus maligno. E esse Deus não é o Deus verdadeiro, segundo eles. Mas pensa comigo, será que existe algum outro ser criando coisas enquanto Deus está dormindo? Deus está lá, aí vai dar uma soneca. Quando vai lá dar uma soneca, aí vem algum ser, vem e cria coisas para atrapalhar Deus. Essa visão, isso chama-se, um pouco disso chama-se teísmo aberto. É um Deus que não sabe de nada. É um Deus que fica aprendendo com a história. Isso não é bíblico. Você pode não compreender as ações de Deus, mas Ele continua soberano, no trono, controlando todas as coisas. Não existe nada que está fora do controle do Senhor. A permissão que Deus deu para que esse vírus viesse a existir, traz glória para Ele. Traz verdade para as coisas. Revela os corações. Revela os governos. Revela as intenções dos homens. Revela o desespero da humanidade. A falta de esperança do ser humano. Revela tantas coisas. Deus continua soberano no seu trono. O grande problema todo é porque quando você espera um mundo melhor e esse mundo não chega, e você diz então que é porque Deus não é soberano, você está pondo sua esperança num Deus que não existe. Mas o nosso Deus, Ele nunca prometeu isso. O nosso Deus, Ele sempre apontou que a história iria para um rumo cada vez mais difícil. O mundo iria entrar num caos. Porque o mundo renegou o Senhor, o Criador. O mundo tenta seguir seu rumo sem Deus. E Ele prova os efeitos disso, em todas as áreas. Justiça, sociedade, desigualdade, violência, guerras, a natureza, o caos, tudo isso. Então entenda uma coisa, põe a sua esperança no Deus da palavra, e o Deus da palavra falou que essas coisas aconteceriam. E dessa forma, ao ver essas coisas, ao ver esses sinais,
ao ver esses acontecimentos diante dos seus olhos, vai cada vez mais confirmar aquilo que Jesus disse. Olhem para a figueira, quando ela vai começar a preparar a dar figos, a folhagem dela vai mudando e você vai percebendo que está próximo. E aí ele diz, então veja também os sinais e veja que eu estou próximo às portas. Isso é esperança para nós. É para isso que o livro de Apocalipse serve. Trazer esperança no meio da dor, no meio do caos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a esperança é o combustível da fé. Uma fé que não tem esperança é uma fé frágil. Uma fé com esperança, ela queima dentro de nós. Ela nos fortalece. Ela nos aquece para enfrentar toda e qualquer circunstância que vier. Porque esperamos algo do Senhor. E Ele nunca falha. Por mais difícil que as circunstâncias pareçam, esperar em Deus é o melhor negócio. Então vamos entender algumas coisas sobre o livro de Apocalipse. O autor do livro é João, o evangelista. João, o evangelista, é o mesmo autor de 1ª, 2ª e 3ª João, e é o mesmo autor do evangelho de João. Eu vou dizer uma coisa que parece básica, mas as pessoas que estão começando agora, que estão começando na caminhada da fé, esse João não é o João Batista, viu? Não é o João Batista. Esse João é o apóstolo mais jovem. Alguns acreditam que ele tinha na faixa entre 25 e 30 anos de idade. Um apóstolo bastante jovem. Ele era aquele que reclinou a cabeça no peito de Cristo. Ele é aquele que Jesus, no final, ele diz assim para Pedro: Pedro, você hoje anda para onde você quer, mas no fim da tua vida você vai ser amarrado e você vai ser levado para onde você não quer. E aí Pedro olha para João, que era o discípulo mais amado, segundo o evangelho de João, e pergunta, e esse aqui como é que vai ser? Jesus diz, não, ele vai ficar até ver a minha volta. E aí você diz, como é que ele ficou até ver a volta dele? Está aqui, Apocalipse. Ele ficou até ver revelado Jesus Cristo em Apocalipse. Então é esse João aqui, foi o último apóstolo a ser morto, a morrer, né? Porque na verdade ele morreu de morte natural, mas ele morreu exilado, já bastante idoso. Apocalipse ele foi escrito no ano de 94, 96 depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam sido assassinados, só restou ele. Ele escreveu esse livro próximo ao reinado do imperador Domiciano, imperador romano. O imperador Domiciano iniciou um dos processos de maior perseguição da história da igreja. Perseguição terrível. Se iniciou nesse período. E é interessante a gente entender, irmãos, e eu vou ser muito cauteloso em tudo que eu vou dizer. Eu sei que recentemente o pastor Paulo Júnior, ele pregou sobre a nova ordem mundial, e aí ele falou algumas coisas que o livro de Apocalipse nos aponta, as escrituras nos apontam, e ele foi massacrado nas redes sociais, por grupos religiosos aí, que disseram que ele estava elaborando teoria da conspiração e tal, e ficaram com toda essa... Tudo bem que o canal dele tem 3 milhões, né, de inscritos, é gente para dedéu, né? Mas o meu só tem 500, né? Então, pouca gente vai bater em mim, né? Eu já não... Mas assim, um dos maiores inimigos, gente, da igreja de Cristo, do povo de Deus, das coisas de Deus, é aquilo que a gente aprendeu nas 2 últimas mensagens. O mundo tem 2 reinos, o reino de Deus e o reino dos homens. 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. 2 tipos de pessoas, os que confiam em Deus e os que não confiam em Deus. Os que se submetem ao Criador e os que não se submetem ao Criador. Esse movimento, ele é representado hoje pelo povo de Deus e a obra de Deus, que é a igreja de Cristo, as igrejas espalhadas, verdadeiras igrejas, é o povo de Deus hoje na terra, certo? Não estou falando de placa, não, estou falando do povo convertido a Jesus, o Jesus verdadeiro. Esse é o povo de Deus, certo? Que está peregrinando nessa terra. Do outro lado você tem o Estado. O que é o Estado? É uma tentativa humana de fazer um reino sem Deus. É aquela cidade dos homens lá de Caim, que a gente viu,
a Babilônia, que a gente viu, a Torre de Babel, que a gente viu, esse movimento de rebeldia, as nações vizinhas a Israel, que a gente viu, esse movimento permanece. Então entenda uma coisa, um dos maiores, nessa terra, um dos maiores inimigos do povo de Deus é o Estado. Um Estado ateu. Por que eu digo Estado ateu? Porque na época em que João ele foi exilado, por que ele foi exilado? Porque João representava um risco para o Estado. Entenda uma coisa, o Estado, ele não persegue uma igreja que ele acha que não é risco para ele, para o poder absoluto do Estado. A China hoje, que tem um dos controles mais totalitários, eu estou falando aqui até nomes, né? Que o YouTube depois ele faz a varredura. Falei coronavírus, falei de novo, falei China, ele faz essa varredura. E aí ele pode chegar e cortar o meu canal. Por mais que eu tenha só 500, mas ele pode cortar meu vídeo. Mas vamos embora. Então você tem hoje a China, que ele possui um controle, uma dominação quase que absoluta da população. Ninguém compra e vende se ela não autorizar. Ninguém tem negócio se ela não autorizar. Toda a comunicação é totalmente controlada. As redes sociais são proibidas. A imprensa fala só o que o Estado determina. E as igrejas, quando os pastores estão pregando, eles são obrigados a gravar a pregação para eles analisarem depois. Ou seja, o Estado tem tanto controle, eles têm milhares de câmeras espalhadas para verificar onde você está, com reconhecimento facial. Controle total, eles só não conseguem controlar o que você está pensando, porque não tem tecnologia para isso ainda. Mas, o que é que acontece? Por que então agora a igreja passa a ser vigiada? Porque, irmãos, a última barreira de dominação absoluta do reino dos homens sobre um ser humano é a consciência dele. É a última etapa. Você pode dominar o que ele come, o que ele bebe, o que ele compra, para onde ele anda, você pode controlar tudo isso. Mas a consciência você não controla. A consciência não. E a única coisa que evita um homem entregar-se, que não permite ao homem entregar-se ao poder absoluto do Estado, é o Evangelho. Porque o homem nunca, um verdadeiro cristão, ele nunca vai ajoelhar-se à adoração ao imperador e ao Estado. Na época de Roma era o imperador. E o Estado, quando te controla todo e percebe que você ainda não se ajoelha diante dele, a tua consciência não foi vendida, ele considera você um risco. João era um risco nesse período, ao controle absoluto. Como ele era um bispo que tinha lá uma forte influência, e o último apóstolo, todos já haviam sido mortos, ele tinha uma forte influência na região da Ásia, então o imperador viu ele como um risco, a dominação absoluta, exilou ele. Naquele período você exilava, você prendia e aí isolou ele numa ilha que era colocado prisioneiros. Mas é tão impressionante o Evangelho e o poder de Deus, que foi preso e exilado e isolado, que ele escreveu uma das mais importantes cartas para os nossos dias. Ele não foi silenciado, o Evangelho não foi silenciado. Se fosse hoje, o que é que iam fazer? Iam derrubar o canal do YouTube dele, iam cortar ele do Twitter, iam fazer essas coisas todas, iam tentar calar ele, até chegar a jogar ele na cadeia. Era o que iam fazer. O que você está vendo no mundo, por exemplo, recentemente o presidente americano foi cortado do Twitter, o canal dele foi derrubado. Uma rede social independente, o servidor dela foi removido. Porque eles não possuíam um discurso aceitável para uma determinada linha de pensamento que hoje o mundo tem. Eles não foram derrubados por serem cristãos, não estou dizendo isso, certo? Eles são políticos, é um movimento político contra outro movimento político, são dois movimentos políticos em conflito, certo? Mas um dia, esses movimentos vão cair, os movimentos políticos vão cair. Quando todos esses forem derrubados, vai sobrar quem? A igreja.
O Estado não vai virar o canhão dele para nós enquanto nós não formos um risco para o poder absoluto do Estado. Quando o Estado tentar o seu poder absoluto e ele encontrar na igreja pessoas que não se ajoelham, ele vai agora atacar a igreja. Não confunda o ataque ao movimento conservador que ocorre hoje com o ataque ao cristianismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um cristão, normalmente, ele cai no conservadorismo, normalmente. Mas, nem todo conservador é cristão. Então, não confunda alhos com bugalhos. Certo? O que aconteceu com João aqui foi exatamente isso. E é o que o livro de Apocalipse vai mostrar. O Estado, representado nos reis, a cidade da Babilônia, representando a tentativa humana de fazer um reino sem Deus, levantando-se contra o povo de Deus que não vai se submeter à besta, o anticristo e o falso profeta, que é a representação do controle absoluto de tudo isso. É isso que o livro de Apocalipse vai trazer. E foi isso que aconteceu com João. Ele foi exilado por causa disso. A mensagem central do livro, meus irmãos, de Apocalipse, é trazer esperança. Porque o livro afirma que Deus tem controle soberano sobre todos os eventos da história humana. Embora, com frequência, os homens perversos e malignos pareçam ser todo-poderosos, perseguidores da igreja, a condenação final deles já está determinada, é o que o livro diz. E Cristo virá em glória para julgar e governar. É a mensagem central do livro de Apocalipse. Então vamos para o livro? Abram lá, Apocalipse capítulo 1. Tem pessoas que podem chegar e dizer assim, o pastor ele está com teoria da conspiração. Não, irmãos, eu estou falando do que o Apocalipse nos diz. Existem dois movimentos de perseguição contra a igreja. Esse movimento é representado pelos reis da terra. Lá do Salmo 2, os reis da terra tentam contra o ungido de Deus. Hoje o ungido de Deus é representado em quem? Em nós. Jesus diz, quando você não fizer um desses meus pequeninos, você não faz para mim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo Jesus? Não, estava perseguindo o povo dele. Então nós somos a representação de quem Cristo é nessa terra. Quando Cristo é perseguido, nós somos perseguidos. Quando nós somos perseguidos, Cristo é perseguido. O que nós devemos ter cuidado, irmãos, é não cair naquelas loucuras que se tem, como eu falei no início do culto. O sinal da besta é o chip, o sinal da besta é o mouse, não é a vacina, não é o anticristo, é o papa, não é o... Olha, esse é o problema, é tentar encontrar nomes para esses símbolos aqui. Um dia eles vão de fato aparecerem, aparentarem e ficar muito claro que são eles de fato, os que estão descritos aqui. Mas o que está acontecendo no mundo hoje são ensaios. O mundo está ensaiando, a história está ensaiando. Quando o Império Romano se levantou naquela época, o Império Romano se identificaria perfeitamente com a figura do anticristo. O Papa, anos depois, se identificaria perfeitamente com a figura do falso profeta. Mas essas figuras apareceram, o Hitler. Elas surgiram e depois se apagaram, surgiram e se apagaram. O que isso significa, irmãos? Lembre-se que a Bíblia diz que nós estamos vivendo, os últimos dias são dores de parto. O que são as dores de parto? É cíclica, ela vem, aperta, depois alivia, aperta e alivia. E aí qual é a tendência? Ela aperta, alivia, aí vem mais forte, alivia, aí vem mais forte. É isso, até o parto. Jesus disse que os últimos dias compara-se a isso. Os problemas, as dificuldades, os símbolos, as políticas. Então aí esse movimento, ele está o quê? Apenas montando o cenário para o que virá. Eu não vou tomar a vacina porque é do anticristo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você vai cair no mesmo erro de quem identificou o Papa como anticristo. De quem identificou o código de barra, o cartão de crédito. Vai ser o mesmo erro. Então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, muita atenção em tudo isso que a gente vai observar. Mas o que você pode ficar ciente é que esses movimentos
são sombras de preparação do cenário final. Se hoje, meus irmãos, recentemente, se eu não me engano, eu não lembro se foi, eu acho que foi o PicPay, ele foi invadido e várias contas de usuários foram limpas. O dinheiro que o pessoal tinha lá foi limpo. Hoje você tem, o dinheiro está se transformando em uma coisa virtual. O dinheiro está, você vai comprar, eu fui recentemente comprar um negócio, a pessoa disse, você tem Pix? Eu disse, tenho. Aí transfere aí, tá, tem o CPF da pessoa, por 10 segundos a pessoa, beleza, recebi. Se alguém domina todos os bancos, e todo o nosso dinheiro está lá dentro, se essa pessoa disser, bloqueia fulano, acabou seu dinheiro. E se todo mundo só compra e vende usando dinheiro virtual, você vai chegar com uma nota de R$2 e vai dizer, não aceito isso mais não. Desde quando João, lá no ano 90, ia imaginar que alguém poderia dominar a economia do mundo ao ponto de dizer, só compra e vende se submeter ao meu poder. Que é o 666. Isso é tão possível hoje do que na época de João. Tão possível hoje como na época de João. Então, meus irmãos, essas coisas são o quê? São sinais que apontam que isso é a verdade. Jesus disse, quando você vê, você vai ver essas sombras, esses sinais, você vai dizer, está próximo, está próximo, está próximo. Por isso que é esperança para nós. Porque nenhum outro livro religioso na história do universo tem tanto acerto como esse. É esperança para nós. Apocalipse capítulo 1, nós vemos no verso 1, um ponto muito importante do livro todo. Ele fala revelação de Jesus Cristo. Algumas traduções diz Apocalipse de Jesus Cristo. Apocalipse em grego é apocalipse, porque a palavra grega foi transliterada para o português. Apocalipse, irmãos, ele significa descobrir ou revelar, certo? Descobrir ou revelar. O que estava coberto, descobrir. O que estava oculto, revelado. Quando essa palavra é usada para pessoas, ela diz o quê? É uma pessoa que se tornou claramente visível. Você está vendo ela como ela é. Quando ele aqui diz Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo, ele está fazendo referência ao seguinte pensamento. Dois pensamentos basicamente. São duas formas de enxergar. Um é a revelação do Cristo ressurreto em sua plenitude. Ou seja, Jesus se revela, se mostra quem ele realmente é, em sua figura absoluta. Então é a revelação de Cristo. Ou você tem outra interpretação que diz o quê? É Jesus revelando o que há de acontecer. Pastor, qual das duas seria o ponto de vista? Eu fico com as duas. Sabe por que eu fico com as duas ao mesmo tempo? Porque à medida que Cristo se revela, Ele também revela o que faz por meio dele. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então o ato de Cristo revelar-se em sua plenitude também vem acompanhada da revelação daquilo que ele faz ao ser quem ele é. Então esse livro diz respeito à apresentação de um Cristo absoluto, pleno, e de uma obra total, final, realizada por ele. Isso fica bem claro quando você continua a leitura. A qual Deus lhe deu. Deus deu a Cristo essa revelação. Para quê? Para mostrar aos seus servos, ao povo de Deus, as coisas que em breve devem acontecer. Então essa revelação da pessoa de Cristo e do que Cristo faz por meio da sua pessoa, foi dada por Deus ao Filho, para que o Filho revele aos servos o que virá a acontecer no final, a partir de sua revelação e de revelação das coisas que ele faz. Certo? E aí Jesus então, o texto continua dizendo, enviando o seu anjo. Jesus envia um anjo
deu a conhecer ao seu servo João, para que o anjo apresente a João essas coisas. E o que é que João faz? Que atestou a palavra. Então João atesta ou escreve a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. E é interessante você perceber isso, porque as profecias, elas eram dadas normalmente, o profeta ouvindo. Essa aqui não, é ele vendo. Interessante isso. Por isso que Jesus disse que ele não morreria antes de ver Jesus. Ele viu o que haveria de vir na sua visão. Ok? Então, irmãos, diante disso, quando ele diz em breve vai acontecer, todo o Novo Testamento, quando fala a respeito da volta de Cristo, ele utiliza a esperança da iminência. O que é isso? Em breve, é daqui a pouco. Falta pouco. Esse é o sentimento. Espere, está quase, está chegando ao fim. É mais ou menos assim, certo? Está muito próximo. É como as dores de parto, olha, vai nascer, está começando a apontar, está doendo, está aumentando as dores, é a qualquer momento que a bolsa rompe. É a qualquer momento, assim, não sabemos o momento, mas sabemos que está muito próximo, porque a coisa vai se complicando, as dores vão aumentando, a intensidade, as contrações, e aí você, está quase, mas você não sabe a hora certa, não pode dizer, não, é daqui a 2 horas, não, mas você sabe que está perto, está próximo. Então essa iminência, ela não diz respeito ao fato de Jesus voltar secretamente, automaticamente, não diz respeito a isso, apesar de você entender também, você pode entender dessa forma. Mas esse sentimento diz respeito a espere, fique atento, fique vigilante, em breve. Vai aparecer, vai acontecer. E aí a gente precisa entender que o mundo tem um sentimento a respeito da volta de Cristo, da promessa da sua volta. E o crente tem que ter em seu coração um outro sentimento. O sentimento do coração do crente deve ser aquilo que Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 nos diz. Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder para sujeitar também a si todas as coisas. Esse deve ser o sentimento do crente. Estou esperando. Espero ele vir, ele vai voltar, ele vai me transformar, ele vai me glorificar. O sentimento do mundo é o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os caras vão zombar e dizer, ei, tu não disseste que ele ia voltar? Cadê? 2000 anos já, cadê ele? Ele vai voltar, vai ser breve, vai 2000 anos que eu escuto isso, que vai ser breve, e ele não volta, e aí? O mundo tem esse sentimento. É isso que é o contraste no meu coração. Você tem que estar com o sentimento do mundo, ou o sentimento que Deus quer em você, da volta iminente, da atenção. Tem uma parábola, a parábola das virgens, das 10 virgens, que 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As prudentes, elas mantinham acesa a sua lâmpada, porque havia sido dito a elas que o noivo voltaria a qualquer momento para as núpcias. E aí elas, como eram prudentes, não sabiam a hora, disseram, não, deixa eu manter vigilante. Aí elas mantinham óleo nas suas lâmpadas, lamparina, mantinham um óleozinho na lamparina, para pegando fogo lá. Quando ele chegasse, opa, já estou com a lamparina pronta para entrar, para as núpcias. As outras 5 disseram, não, quando ele chegar a gente corre e compra. A gente vai lá, não, vamos esperar mais um pouquinho, hoje eu não vou não, amanhã eu vou comprar. Elas não tinham essa expectativa no coração delas. Foi quando o noivo chega de repente e entra com 5 e as outras 5 ficam na porta. Ei, deixa a gente entrar. Não havia sido avisado? Por que elas não tinham essa expectativa? Não é porque salvação é por obras não, gente. É porque essa expectativa do retorno de Cristo só existe no coração do crente. O desejo do retorno de Cristo.
a esperança de um reino vindouro no coração de quem foi regenerado. Se você não tem desenvolvido isso, clame ao Senhor para Ele pôr isso no seu coração. Pastor, mas eu nunca tinha pensado nisso, eu estou conhecendo o Evangelho agora, Então, desenvolva a partir dessa mensagem aqui, vá trabalhar isso no seu coração. A Bíblia diz também lá que Noé, o povo se casava na época de Noé, se casava e dava-se em casamento, ou seja, eles estavam vivendo suas vidas normais, seus projetos normais. Quando eles passavam pela casa de Noé, estava ele construindo lá um navio gigante, buf, buf, buf. Ele disse: ei Noé, o que é isso? Aí Noé: isso aqui é a arca, porque Deus vai derramar sua ira sobre o mundo e vai destruir tudo por um dilúvio. Coitado do velho, ficou doido. O velho já está há 100 anos construindo um navio que nunca choveu e ele está com essa conversa agora. Que nada, Noé, você é doido, homem, deixa de ser doido. Para com isso. Arrependam-se dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que o povo vivia suas vidas normais. Pedro diz isso. Casando-se, dando-se em casamento e tal, ok, tranquilo. Do jeito que você vê aí hoje, o povo faz churrasco, jogando futebol, tal. Estão vivendo as vidas deles. Tudo com máscara, tentando tal, aglomerando, não aglomerando, estão lá vivendo as vidas normais, tentando sobreviver. Até que veio o dilúvio. Quando o dilúvio veio, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, que a Bíblia diz que foi Deus quem fechou a porta. O povo na porta: deixa eu entrar, por favor, agora eu acredito. Eu creio que Noé, ele realmente, ele foi lá, né? E disse: deixa eu abrir, deixa eu ver se, deixa eu pelo menos entrar uns 2, para salvar os pobres. Deus disse: não, agora é comigo. Na época que era pregado salvação, eles não escutaram, agora é juízo. A mesma coisa é agora, meu irmão. No período que nós vivemos é pregado salvação, salvação e salvação. No dia que Apocalipse começar a se cumprir literalmente, será juízo. É tarde. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é interessante você perceber isso, que o livro de Apocalipse, ele não começa dizendo assim: para os meus amados das igrejas. Não, ele diz: essa é a revelação do Cristo. É o Apocalipse, a revelação de quem Cristo é e do que Cristo faz, para ser enviado às igrejas. Deus deu a ele para que ele desse aos seus servos. E aí vem a grande questão. Jesus é o centro da história. De todo o livro de Apocalipse, ele é o centro, o foco da ação. A gente tem que ter um coração, irmãos, que também esteja alinhado com esse desejo. Sabe por quê? Porque o Pai põe Jesus como centro. O Espírito põe Jesus como centro de tudo que vai acontecer. Porque você quer que você seja o centro do que vai acontecer. O alvo, o foco. Entenda que nós somos beneficiados pela ação de Cristo. Nós não somos o foco da ação. O foco da ação de Cristo é a glória do Pai. E para a glória do Pai, você será salvo. Então você é beneficiado por isso. É como um bom governante. Se você tem um bom prefeito, por exemplo, e o cara é um bom prefeito, nós seremos beneficiados pelo governo dele. É o que acontecia em Israel. Quando o rei de Israel era um bom rei, fiel a Deus, o povo era abençoado por causa da fidelidade do rei. Quando o rei era terrível, o povo sofria por causa do rei. Jesus é o rei eterno. E o que ele fez na cruz nos beneficiou eternamente. E nós estamos provando os benefícios de sua obediência. Estamos debaixo da graça obtida pela cruz. E isso deveria nos alegrar. Então, para de pensar que você é o centro, de que tudo tem que girar em torno dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos. Para com aquele negócio de que tua vitória tem sabor de mel, que você é espelho, que você é a menina dos olhos, que você não sei o que lá, que você não sei o que lá. Para com isso, porque o alvo é Cristo.
Então, se você passa por tribulações, entenda que Cristo está sendo formado em você, por isso você sofre. Se você obtém uma vitória da tua tribulação, é para a glória de Cristo, não é para a sua não. Se você não obtém a vitória que espera naquele momento, é para a glória de Cristo também, não é para a sua. E no fim você será beneficiado por tudo isso, porque Cristo já venceu. O que está acontecendo, irmãos, não sei se você já teve a oportunidade de matar uma cobra. Você pega ali, eu já tive, né? A bicha está lá. Aí você vai lá e pá, esmaga a cabeça dela. Quando você esmaga ou arranca, ela continua fazendo assim, ó, por um tempo. Até que ela morre de vez. Mas ela fica lá. O diabo foi vencido na cruz, foi esmagado, a cabeça dele foi esmagada. O que está acontecendo nesse mundo ainda é aquilo que a gente chama de espasmos. Ele ainda está se debatendo, tentando ver se ele leva o máximo com ele, se consegue o máximo que ele pode. Mas ele já sabe, tetelestai, está consumado, ele foi destruído. Eu não tenho que ter medo dele não. Eu não pertenço a ele. E aí ele está agindo na história do mundo. Um dia ele vai se levantar com poder para reinar por meio do anticristo, do falso profeta, da besta. Vai fazer isso. É a antiga serpente, como dizem em Apocalipse. Mas ele foi esmagado. Isso ele foi. Então, o centro da história é Cristo. Então, se você tem no seu coração um sentimento diferente desse, mude. E aí, meus irmãos, quando você então entende que Cristo é o centro, entende que você foi beneficiado, se você ouve essa ideia de que Deus vai te honrar, Deus não tem um compromisso de honrar você não. Você é honrado à medida que você é reconhecido como filho de Deus, isso é honra. Para pensar, alguém pecador, morto, que quando foi chamado por Cristo não sabia nem o que era, inimigo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, chamado, justificado, está sendo santificado, e um dia vai viver eternamente ao lado do Pai, sem nunca ter feito algo positivo para garantir isso. Pelo contrário, infidelidade. Mas por causa do sangue de Cristo você foi salvo. Um zero à esquerda, hoje é chamado filho do rei, filho de Deus, filho do soberano. Quer mais honra do que essa? Então você quer ser honrado em quê, pelo amor de Deus? Você quer ser honrado como o mundo é? O mundo é que... Isso aí, o cara... Isso é a glória do mundo. Deus não te prometeu a glória do mundo, não. É a glória da salvação em Cristo. É aquela que Apocalipse diz, o mar de crentes, brancos, reluzentes em sua roupa, roupas brancas e reluzentes, limpos, os olhos enxutos toda lágrima, dor e morte não há mais, viverão eternamente iluminados, não haverá noite, não haverá trevas, não haverá pecado, só haverá bênção e alegria e paz eternamente. Quer glória maior do que essa? Não tem. Então você está esperando ser honrado pelo quê? Se a maior honra você já recebeu. E aí diante disso, meus irmãos, o que é o livro de Apocalipse? É isso acontecendo, sendo descrito no futuro, o que está se preparando agora. E por isso você pode olhar o versículo 3, quando ele diz, bem-aventurado, feliz, agraciado, abençoado. A pessoa que tem dentro de si o entendimento de quão miserável ele é e quão grandiosa graça ele recebeu do Senhor, de ser chamado filho de Deus. A todos os que creem no nome do Cordeiro, no que ele fez, no que ele pagou. Quão grande amor nos tem concedido o Pai. Paulo não diz isso. Nem a morte,
nem os principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Quer honra maior do que essa? Quer alegria maior do que essa? E é por isso que ele diz, bem-aventurado aqueles que, primeiro, aqueles que lê o que está escrito. Aqueles que ouvem o que está sendo dito. E aqueles que guardam em seu coração, em sua vida, mantêm-se atentos ao que está sendo dito, pois o tempo está próximo. E aí no verso 4 ele diz, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, ou seja, ele enviando essa carta, que a graça e a paz estejam com vocês, que a graça alcance você, que a paz tranquilize o teu coração. E essa graça e essa paz é proveniente de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, o eterno. Da parte dos 7 espíritos. E aí, irmãos, o número 7 no livro de Apocalipse, ele tem uma simbologia, e a simbologia significa plenitude, totalidade, perfeição. Tudo que é apontado como 7 é apontado como algo pleno, não falta mais nada, algo perfeito, não tem nada a ser melhorado. Então, quando ele diz os 7 espíritos, ele está se referindo à presença do Espírito Santo de Deus plenamente e completo no meio das igrejas. Esses 7 espíritos vão aparecer mais à frente, no meio da igreja. Presença do Espírito Santo. E por fim, também da parte de quem? De Jesus Cristo. A fiel testemunha, ou seja, aquele que testemunhou a respeito do Pai com sua própria vida. Morreu testemunhando o seu Pai, o Evangelho e a salvação. Viveu a lei de Deus. Cumpriu as profecias. A fiel, total e plena testemunha da verdade. Cristo. O primogênito dos mortos, o primeiro a ser ressuscitado. Adão morreu em seus pecados. Cristo, nos nossos pecados, venceu e ressuscitou. Enquanto um morreu, um ressuscitou. O soberano dos reis da terra. Ele não é só um rei, ele é o rei dos reis. Todos os reis estão debaixo da autoridade dele, mesmo que eles não saibam ou não aceitem. Mas ele determina, ele domina todos os reis da terra. E ele fez o que por nós? O texto continua. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, da nossa escravidão. Nos constituiu reino, onde ele é o rei. Nos constituiu sacerdotes, pois nós estamos aqui para apresentar ao mundo e chamar o mundo a se submeter ao nosso Deus. Ao seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. E o que Ele fará? Verso 7. Eis que Ele vem com as nuvens, como disse em Atos. Mesmo jeito que esse Cristo que subiu, Ele virá. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Ele vem para julgar. Certamente, amém. E aí, meus irmãos, se nós somos bem-aventurados, redimidos e salvos, libertos, amados por Deus em Cristo, e que essas coisas são nossas pela graça, a paz que sentimos em nós, como diz aquela música, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma, como é? É porque eu amo o meu Senhor, não importa as circunstâncias, não. Então, irmãos, essa paz que nós temos, recebidas pela vitória de Cristo, não é motivo de ser bem-aventurado? Então vem o pensamento, como é que o livro de Apocalipse é assustador? Ele é assustador para quem não é alcançado pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque quem não é alcançado pela graça de Deus não será alcançado pela vitória de Cristo, mas será alcançado pelo juízo de Cristo,
pelo juízo de Deus. Aí é assustador mesmo. Aí é para você tremer. Uma das pragas mais terríveis é aquela da morte. Imagina quando Deus tira a morte do mundo, né? Imagina você subindo no 45º andar e pulando. Cai no chão, todo arrebentado, gritando de dor e não morre. Porque a morte vai ser tirada. Imagina que coisa terrível. Você quer estar debaixo dessa ira? Então, se você está, realmente Apocalipse é um filme de terror para você. Mas se você está debaixo da vitória do Cordeiro, é um livro de esperança. E aí, meus irmãos, o verso 8, Deus faz uma declaração impressionante, diante de tudo, antes de começar, vamos dizer, o conteúdo do livro. Toda a preparação foi feita, e ele faz essa seguinte observação aqui, declaração. Eu sou o alfa e o ômega. O que é isso? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Para você entender, vamos lá. Mantenha-se concentrado. Antigamente, antes da escrita, antes do alfabeto, as pessoas elas passavam o seu conhecimento de uns para os outros pelo meio verbal. Certo? Eu ensinava e passava para os meus filhos falando, e ele tinha que decorar. Para facilitar o processo de comunicação, criou-se os símbolos que representam os sons da nossa fala, chamado alfabeto. E esses símbolos combinados, eles transcrevem os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, para deixar escrito e mandar para longe ou para guardar para as gerações futuras. Por que que Deus diz, eu sou o alfa e o ômega? Porque todo o conhecimento, a sabedoria, a ciência, o entendimento do universo, do que se conhece e do que vai ser conhecido, podem ser escritos pelo alfabeto. A combinação das letras do alfabeto exprimem qualquer tipo de ideia que você possa imaginar, que já inventaram, que vão inventar, que nem você sabe que existe ainda, mas pode ser escrito. Por que Deus disse que eu sou o alfa e o ômega? Porque Ele diz que Ele em si não é aquele que conhece, mas Ele é o próprio conhecimento, a própria sabedoria e a própria ciência. Por meio dele, tudo é conhecido, porque ele é o alfabeto. Por meio dele, tudo é comunicado, porque ele é o alfa e o ômega. Por meio dele, tudo é criado, toda a ciência, toda a tecnologia, porque a combinação do alfa ao ômega promove a verdadeira, profunda e completa sabedoria. Então não é só o que é conhecido, mas até mesmo o que é possível de ser conhecido, estão baseados em quem Deus é. Por isso Ele é o próprio alfabeto, o próprio conhecimento, o próprio entendimento. Ele é o alfa e o ômega. Nada fora dele. Tudo pertence a Ele. Mas não só isso, Ele também declara: aquele que é o quê? Já parou para pensar isso? Que é. Quando você diz assim, você é o cara diz, policial, você é advogado, você é homem, você é mulher, você é criança. Ninguém aqui pode dizer, eu sou. Se eu chegar e dizer, eu sou, aí você vai ficar olhando para mim dizendo, o quê? Não, eu sou. O quê? Não, eu estou dizendo que eu sou. Ninguém aqui pode parar nisso. Sabe por quê? Porque você é uma parte, você não é um todo. Você não é absoluto, você é um pedaço. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo eu sou tudo, em todos.
eu sou absoluto. Então ele é o que é, ponto. O que era, ponto. E o que há de vir. Ele é eternamente o que ele é e fora dele não há nada. Você já parou para pensar filosoficamente como conceber isso, esse pensamento? Como? Peraí. E antes de Deus? Antes de Deus isso existe? Não existe antes de Deus. E depois de... Não. Antes de mim existe, depois de mim vai existir. Antes da criação existe. Depois da criação vai existir alguma coisa. Mas antes de Deus não existe. Depois de Deus não existe. Ele é eterno. Mas não só isso. Ele é eternamente todo-poderoso. Ele diz aqui, o todo-poderoso. Absoluto. Aquele que faz tudo sem que ninguém o impeça. Sabe tudo sem que ninguém o surpreenda. O todo-poderoso. É esse que agora, adiante no livro, vai revelar tudo o que acontecerá por meio do seu filho. Parou para pensar você pertencer a alguém assim? Meu Deus, que descanso. Se a minha salvação dependesse de mim, imagina, hein? Cheguei lá, mandaram uma mensagem para mim. Aí eu disse, isso é um infeliz, homem. Eita, perdi minha salvação, pequei. Ah, Jesus, me perdoa, fui salvo. Passou uma mulher, olhei, pequei, perdi a salvação. Ah, Jesus, fui salvo. Ai, graças a Deus. Tropecei, palavrão. Eita, perdi minha salvação. Não, agora fui salvo. Obrigado, Senhor. Imagina, que pressão. Você andando assim. Porque você está assim, para não perder a salvação. Deixa eu só ficar assim para ver se eu... Que peso. Mas não é assim. Porque Ele já fez tudo. Agora eu provo o quê? A minha obediência não é para ser salvo. A minha obediência é porque eu já fui. A minha obediência é porque eu sou obra dEle. A minha obediência é porque eu estou provando do amor dEle. Do governo dEle. Da soberania dEle. Isso é graça. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Que descanso, que descanso. E aí, meus irmãos, aqui o texto diz, no verso 3, quando ele diz, o tempo está próximo. O tempo está próximo. Depois ele diz aqui, que em breve vão acontecer. No verso 2, se eu não me engano. Não, verso 1. Esse sentimento que eu quero agora que você pare para refletir. A gente está vivendo a última era antes do fim de todas as coisas. E aí eu fiz um cálculo aqui, que aí você vai acompanhar o raciocínio para você entender como a gente está próximo. Talvez você não tenha entendido ainda. Vamos lá. Biblicamente falando, os relatos dos anos e das descendências, a partir das Escrituras, nós temos desde a queda até Noé, da queda a Noé, nós temos 1.100 anos, certo? Aproximadamente, ok? Se errar aí por 10, por 20, por 100, não é um erro muito grande não. Então, de Noé até Abraão, nós temos 2.000 anos, certo? Aproximadamente. De Abraão até Davi, a gente tem 1.000, certo? De Davi até Jesus, nós temos mais 1.000. Conta aí. De Adão, da queda de Adão até Jesus, nós temos
5.100 anos relatados, certo? De Cristo, de Jesus, não sei se eu vou sair da câmera, estou saindo da câmera não, né? De Jesus até hoje, temos 2020, certo? Do tempo da queda até Cristo, nós temos 5.100. Do tempo de Cristo até os dias de hoje, nós temos 2020. Olha a diferença. Equivalente a em torno de 40% do tempo da criação até Jesus. Deixa eu te perguntar. Você acha que o mundo vai aguentar até o ano de 5.100? Do jeito que está aí? Para pensar. Da queda até Jesus a gente tem 5.100. De Jesus para frente já foi 2.000. Você acha que aguenta mais 3.000 para frente? Para chegar no ano de 5.000? Você entende o quanto está próximo? Se fosse 1.000 anos, se no ano 1.000 Jesus tivesse voltado, você ia dizer, poxa, mas já foi para 2.000. Você já parou para pensar? Agora eu vou botar aqui quem está numa situação difícil, mais difícil ainda. Quem aqui acompanhou o mundo sem celular? Conheceu o mundo sem celular? Eu já levanto a mão. A maioria aqui, né? Hoje a gente fala com alguém olhando para ele ao vivo e a cores. Dos últimos 100 anos para cá, a gente teve um avanço da tecnologia tão grande que em 2.000 anos a gente não tinha. Em 5.000 a gente não teve. Na época de João, como é que João poderia imaginar, quando escreveu o Apocalipse, que um dia alguém poderia dominar a economia do mundo inteiro? Se João não tinha nem concepção do que era o mundo todo. Para pensar. Então, meus irmãos, quando é dito que existe uma iminência, e que nós estamos vivendo na era da igreja, que essa é a era da iminência, é a era da iminência. Se na época de João já era para ser considerado iminente, imagina agora. Você está tendo a concepção da iminência? Eu vou dar aqui um chute, gente. Pelo amor de Deus, me entenda mal, não. Por favor, não sou adventista que está profetizando a volta de Jesus, vai ser dia tal. Não é isso, certo? Pelos sinais que a gente vê. Uma vez eu conversando com alguns pastores, eu disse, rapaz, vocês acham que a gente tem o quê? Aí quanto tempo? Pode ser que seja um chute muito ruim. A gente chuta assim e faz gol contra. Mas a gente chegou mais ou menos num pensamento conjunto, só jogando papo fora. Não chega no máximo a 20 anos, mais para frente. Não chega no máximo. Pode ser que a gente seja a geração que de fato vai provar literalmente o que está aqui. Pode ser. Recentemente um pastor extremamente conhecido, muito bem conceituado, ele disse assim, pastores, ensine suas igrejas a amarem o Senhor sobre todas as coisas. Virão tempos difíceis. Você acha que você não sabe o que é assistir um culto ou participar de um culto dentro de uma catacumba com medo de ser morto, celebrando uma ceia e sentindo o cheiro de podre dos defuntos? Você não sabe o que é isso. Você está sentado aí num bancozinho confortável, ventiladorzinho, veio de casa, todo cheirosinho, todo arrumado, não tem medo aqui de entrar ninguém e matar a gente. Só se for ladrão, né? Porque o ladrão aqui em Campina Grande está complicado. Mas fora isso, ninguém vai matar você porque você é crente, aqui, né, na nossa região. Aí eu já vi gente dizendo o seguinte, para a igreja não, pastor, por quê? Eu passo a semana toda com isso aqui, eu quero é descansar. Olha a perseguição do cara. Ele deixa de cultuar o Senhor por causa disso. Esse aí, Jesus, se o anticristo fizer,
Ele vem correndo, balançando o rabinho. Diga aí, onde é que bota o sinal? Bota o sinal aonde? É onde? Aqui? É aqui? É na testa? É? Ou vocês acham que quando não arrochar, as igrejas vão estar cheias? Tá não. A gente viu nessa pandemia agora um vírus. Em um mês o mundo virou. Você acha que essa iminência, assim como o mundo vira por causa de um vírus, será que a iminência da volta de Cristo não pode virar esse mundo de cabeça para baixo? 2020 a gente começou o ano, todo mundo de branco. Eita, vai ser o ano, vai ser o ano. Aí 2021, agora vai vir a vacina. E aí? Vamos continuar nesse giro? Você tem esperado com esperança? O que você tem esperado? É a pergunta. O que você tem esperado vai definir o combustível que você tem para aguentar o que virá. Se vir na nossa geração. Se não vir na nossa, vai vir na próxima. Mas vai vir. Você tem preparado os seus filhos a serem fiéis? Como é que tem sido? Se você espera no Senhor, esse livro, ele vai ser um instrumento de esperança. Na hora que não arrochar, você vai dizer, mas aqui diz que o Senhor voltará. Aqui diz que o Senhor está no domínio da história. É nisso que eu confio. Então, basicamente, isso aqui, meus irmãos, nos mostra que João recebe de Deus a revelação de Jesus Cristo, envia as 7 igrejas que devem ficar atentas, manter-se atentas, e ter uma segurança, pois elas são alvo da graça e da paz, diante do que vai acontecer. Porque Cristo vai voltar para julgar a maldade do mundo. Por isso a gente tem que estar atento ao que Jesus revelou, a palavra de Deus. Às vezes quando eu vejo o crente dizendo assim, ai que mundo mau, ai eu fico tão triste, esse mundo cada vez mais, ai meu Deus, o que danado ele está esperando? O que ele está esperando, pelo amor de Deus? O aborto foi aprovado na Argentina, no nosso país não, Bolsonaro não vai deixar, meu Deus do céu, vai esperar em Jesus, homem, vai chegar aborto aqui também, essa é a agenda. O que nós temos que fazer como igreja, é como diz, é cair lutando. É cair quebrado, mas dizendo assim, pá, bum, morri, pronto, vou para o céu. Mas se for assim, vocês, tem que ser assim. Então, não se surpreenda. Eu penso assim, o crente que se surpreende com a maldade do mundo, ele não leu a Bíblia. Ele não leu a Bíblia. Ai, como é terrível. É porque você não sabe o que de fato acontece. Uma vez eu vi a ministra Damares descrevendo um dos atos mais terríveis que tem crescido assustadoramente. Pedofilia com bebês. O ato em si, que leva a criança à morte. Chega, engasga, né? E ela disse que tem crescido isso. Tem pessoas que pagam para assistir vídeos. Eu fico pensando Deus no trono dele, olhando isso tudo. Se fosse eu no trono, meu amigo, eu tinha já passado o raio em todo mundo. Mas eu não sou misericordioso, bondoso como ele é, longânimo como ele é. Não sou. Eu ia ser um tirano, arrebentar tudo, eu ia ser pior do que esse povo. Mas ele não, é longânimo. Ele está dando tempo para você se arrepender, para você mudar o seu pensamento. Mas quando ele vier, o mundo ainda vai dizer que ele é mau. Vai dizer, vai ler em Apocalipse, é Deus derramando ira no povo, e o povo, desgraçado, miserável, você, e o povo lá, sendo esmagado, e aí?
Apocalipse é um livro de esperança no meio da dor. Porque na hora da dor a gente acha que está só. Mas Apocalipse nos mostra que Deus está no seu trono, reinando, soberano. E um dia voltará, nos salvará, nos levará e julgará essa maldade. Fará novos céus e nova terra, limpará dos olhos toda lágrima e nos fará viver eternamente com Ele. Pastor, o que é eternamente para 5.000 anos? Para 20.000 anos? Não é nada. Não é nada. E você vai lembrar dessa vida como um piscar de olhos. Rapaz, já vivi, foi. Não é assim? Para quem aí está mais numa idade mais avançada, uma experiência maior de vida. Não é assim? Você olha assim, meu Deus, como a vida passou rápido. Porque é isso que a vida é. Mas a eternidade não. E é para lá que a gente vai. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo, Deus bondoso e misericordioso. Obrigado, Pai, pela honra de termos sido comprados, Pai. Obrigado pela esperança que o Senhor põe em nossos corações. Obrigado por nos mostrar que, em meio ao caos, o Senhor continua reinando soberano. Nos dá força para enfrentar as dificuldades. Não sabemos se as coisas vão piorar ou vão melhorar, não sabemos. Mas sabemos que tudo produzirá glória para o Teu nome. Nos ajuda a cumprirmos a nossa missão. E sermos achados nessa terra fazendo a Tua obra. E não como o mundo, tentando esquecer do Criador. Obrigado por Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.